fiquei me perguntando o que eu poderia falar aqui para vocês a respeito dos hábitos. Foi interessante que ao entrar nesse espaço dos hábitos, eu comecei a observar como as pessoas elas têm repetido coisas que já existem, né? E elas vão sempre apresentando soluções, como desenvolver, criar esses hábitos, mas elas não falam o que é esse hábito, né? E isso foi algo que me chamou a atenção. E eu fiquei me perguntando, será que nós sabemos o que são os hábitos? Será que nós fomos apresentados a ele ou só nós ouvimos falar? Bom, nós realmente sabemos de uma forma muito intuitiva o que ele é. E está tudo certo, né? Mas as coisas elas podem ficar um pouquinho mais divertidas quando a gente começa a saber o seu significado e começar a correlacionar com isso na nossa vida diária. Isso vai nos ajudar a ficar mais atentos, alertas, a ser mais autoconfiantes para continuar a nossa caminhada. O que você acha? Então tá bom, vamos lá. A pergunta é muito simples, o que são hábitos? Para início de conversa, nós podemos dizer que o hábito é um comportamento que acontece de forma automática. Por exemplo, lavar as mãos quando você chega da rua, escovar os dentes, né? Para algumas pessoas, talvez isso não seja algo que deveria estar dentro da rotina, né? Mas, sim, é algo rotineiro, algo que você não precisa pensar sobre o que você está fazendo. Ele vai se tornando automático e já está incorporado no seu inconsciente. A gente também pode dizer que o hábito, ele é uma sequência de ações. Ele tem uma ordem, uma estrutura e ele leva a algum objetivo. Por exemplo, a sua rotina matinal, vamos dizer, você acorda, vai no banheiro, escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo, come, coloca a roupa e você sai para trabalhar. Então, todas essas ações, elas têm um objetivo, né? Você faz tudo isso para poder ir para o trabalho, ou estudar, ou cuidar dos filhos, da casa, enfim. Sempre vai ter um objetivo. Um pesquisador da Duke University, ele descobriu que 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não eram decisões de fato, mas sim eram hábitos. E isso é bem interessante, né? Um outro ponto a levar em questão é que o hábito ele é uma repetição, algo que se torna fixo, um padrão que vai ocorrer todos os dias, semanas, meses, anos. Vou citar aqui um exemplo. Imagina uma pessoa que vai almoçar. Então ela faz o que? Ela almoça, vamos dizer que ela come um doce, ela vai até uma janela, ela abre aquela janela, ela olha pela janela e por aí vai. Então essas sequências de ações elas vão se repetindo todos os dias. E isso acontece de forma muito eficaz, o que ajuda a economizar mais energia e focar em outras atividades. Que essa é uma parte que seu cérebro ele vai agradecer, já que ele tem a tendência de gastar o mínimo de energia possível para ficar naquela zona de conforto, lembra? Outra coisa que podemos dizer é que o hábito também é treino. Sempre que queremos aprender algo ou alguma coisa, nós iniciamos uma busca. E aí nós vamos adquirindo conhecimentos, habilidades, competência. Isso vai formando o nosso núcleo de aprendizado, que vai nos possibilitar alcançar os nossos objetivos. E aí é interessante lembrar que cada um sabe aonde quer chegar, né? Que esses objetivos eles são individuais. Um exemplo aqui bem legal para a gente poder citar é quando a gente começa a aprender a ler e escrever. Então a gente começa a relacionar os sons aos símbolos. Nesse caso aqui, a gente tem as letras. Cada letrinha ou a união delas, à medida que você ia avançando, né, que as sílabas iam se formando, você percebia que ia formando essas sílabas, depois as palavras, as frases, textos, enfim, por aí vai. Então, isso parece muito simples hoje, mas quando você iniciou lá atrás a sua jornada acadêmica, as coisas pareciam um pouco confusas, difíceis,
para alguns um verdadeiro terror, né? Mas ainda assim, você estava animado, motivado, porque você queria fazer o quê? Simplesmente aprender a ler e escrever, como todas as outras crianças. Isso seria assim, uau, né? Estar muito além. Lembra lá daquela sensação que você tem certeza que você conseguiu? Você ficou assim muito orgulhoso dessa sua conquista. E eu diria assim que isso foi um grande passo, né? E é interessante perceber também que o hábito, ele é extremamente fixo, né? Você veja só, não dá para você retirar ele da sua mente. Se a gente voltar lá no exemplo anterior, que é onde você aprendeu a ler e escrever, você percebe que hoje essa sua habilidade de fazer isso, ela é tão grande que você não consegue deletar isso da sua mente. É praticamente irreversível. Claro, se acontecer algum dano na sua memória, que isso é outra história, né? Mas não é o caso aqui. Só um caso extremo para poder transformar isso em outra coisa, a não leitura. Então, assim, para a gente poder finalizar aqui, o mais importante é entender que o hábito ele é um comportamento aprendido, que após ser repetido várias vezes, ele vai se tornar automático. Isso é com pouca ou nenhuma deliberação do indivíduo. Isso foi dito por Cristo e Gulten em 2015, no artigo que eu estava pesquisando sobre a psicologia do hábito. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se você tem algum que você gostaria de desenvolver e ainda não conseguiu. Ah, outra coisa, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê um gostei, compartilha, ative o sininho para você receber as notificações. Aqui é Sheila Sampaio, te espero no próximo vídeo.